Então diz assim, Romanos 8, versículo 16. Fala assim: o Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Consideremos que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada, com grande expectativa, a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe na meditação dessa mensagem, dessa palavra. Isso aqui, enquanto isso. Romanos 8,16 é algo tão forte para a gente. E é algo que a gente precisa parar e ler pausadamente, entender o que ele está dizendo com isso. O que ele fala sobre a glória de Deus, o que ele fala sobre o Espírito que testemunha o nosso Espírito, por onde que Paulo está caminhando, por onde Paulo está levando essa igreja de Roma a entender e a perceber qual é a função dessa igreja. Qual é o princípio que vai fazer com que essa igreja cumpra, então, aquilo que é o propósito de Deus. E esse princípio, ele vai se estabelecer sobre as nossas vidas, não somente sobre a igreja de Roma, mas ela vem lavando, ela vem passando por toda essa eternidade, por todas essas décadas de anos, a chegar em nós vamos perceber que o princípio é o mesmo. Que o princípio que Deus coloca o coração do Paulo para ministrar sobre essa igreja, vai lavar essa igreja, vai trazer essa igreja, vai fundamentar a igreja dentro desse princípio, desse propósito. Então, quando ele diz, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode deixar ligado, porque eu vou usar bastante isso. Então ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele vai primeiro fundamentar algo muito importante. Então Paulo está dizendo para o 8:16. Então Paulo está dizendo para os romanos exatamente, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a gente percebe que esse espírito que ele está testemunhando é o espírito com letra maiúscula. Então, se é um espírito com letra maiúscula, quem é? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está testemunhando ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é testemunhar? Testemunhar é fazer parte, é estar presente, é olhar, é participar, é estar lá no local na hora. Então, quando ele diz que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, então ele está dizendo que esse Espírito está confirmando, está assinando, está dando crédito que ele coloca em nosso coração a convicção de que nós somos filhos de Deus. Ok? Até aí tudo bem, né? Mas depois ele vai explicar o porquê e de que forma que nós somos filhos de Deus. Então, a gente não pode perder isso de mente, de ideia, de visão, que o Espírito de Deus testifica no seu coração e no meu coração que nós somos filhos de Deus. Então, quando ele assina isso, quando ele coloca a sua chancela no nosso coração, não há mais dúvida. Não há mais como nós duvidarmos. Como a tentação de Jesus no deserto. Jesus, após ser batizado, é conduzido pelo Espírito, ok? É conduzido pelo Espírito ao deserto e lá ele vai ser tentado. Perfeito? E aí você vê que a primeira coisa que acontece, depois de 40 dias e 40 noites ali no deserto, Satanás se aproxima dele e ele diz, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E a gente vai perceber que
A tentação não estava pautada em Jesus transformar pedra em pães. Ele já havia transformado água em vinho. Em várias passagens da Bíblia a gente vê as transformações que aconteceram, o maná que vem do céu, tantas outras coisas. Mas a tentação mais forte que estava ali é trazer a dúvida ao coração de Jesus se ele é filho de Deus. Dizendo, se és filho de Deus, se és, ele está dizendo, você tem certeza que você é filho de Deus? Ou seja, você tem certeza que Deus se importa contigo a ponto de cuidar de você? Porque olha onde você está. Você está há 40 dias e 40 noites num deserto sem água, com fome, sem nada para comer. E os animais do campo têm aí o que comer, estão sendo cuidados. Mas você, é como se estivesse dizendo, Deus te abandonou. Então, o pesado é, se és filho de Deus, a tentação está aí, se és filho de Deus, é trazer a dúvida. Será que nós somos filhos de Deus? Mas o Espírito de Deus testifica no coração de que nós somos filhos de Deus. Então é exatamente para isso, deu para entender agora? É exatamente para isso, para que nos momentos difíceis da nossa vida nós não colocarmos em dúvida se Deus está cuidando da gente ou não, se Deus está com a gente ou não, se isso é plano de Deus ou não. Deu para entender? E aí a gente vai perceber que a resposta de Jesus para o diabo é o seguinte, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu acho isso tão fantástico, porque é como se Jesus tivesse pegado Satanás, levado ele 40 dias atrás, ok? Ele leva ele 40 dias atrás, por que ele diz toda a palavra que sai da boca de Deus? Porque 40 dias atrás, Jesus está sendo batizado por João Batista. Jesus é batizado por João Batista e quando ele sai das águas, o Espírito de Deus vem como forma de pomba e uma voz que sai do céu que diz o quê? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha aí, esse é o meu filho amado, a voz de Deus. 40 dias depois, Jesus está dizendo, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus? A confirmação dizendo, esse é o meu filho amado. Exatamente esse agora, que acabou de sair das águas, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é a mesma palavra que ele gera para mim e para você. É o mesmo cuidado e amor que ele traz para mim e para você. Então, quando há dúvida em nosso coração, há uma palavra que já foi liberada. Kelly, você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. Sabe? Edson, você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Então, nesse pequeno texto que nós estamos lendo de Romanos 8, nós conseguimos fazer uma leitura total do que significa o próprio Espírito testemunha, o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não é simplesmente uma leitura que passa superficialmente, não, mas é uma convicção, é algo fincado no nosso coração que ele está dizendo, o Espírito de Deus que marcou em seu coração. Para quê? Para que nos momentos complicados da sua vida e da minha vida, nós não tenhamos dúvida de que Deus está conosco ou não. Deus não nos abandonou e não nos abandona. Amém? Mas a verdade é que na caminhada da nossa vida nós vamos ter os desertos. E o deserto ele é importantíssimo. Porque é no deserto que nós somos provados, é no deserto que nós somos amadurecidos. Nós não somos amadurecidos quando estamos em águas, em pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas, talvez, imagino eu, que seja apenas um momento para você se restabelecer e depois você vai de novo. Depois você segue o seu caminho novamente. É apenas o princípio. É apenas o princípio. Amém? Então, aí ele vai dizer no versículo 17, pode mudar, amor. Ele vai dizer, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Primeiro a gente tem que entender o conceito de herdeiro e co-herdeiro. Co-herdeiro está dizendo que nós estamos lado a lado com Jesus. Então ele está dizendo que nós somos irmãos de Jesus. Por adoção, nós somos agora irmãos de Jesus, ok? E o herdeiro é aquele que recebe por herança aquilo que alguém trabalhou ou acumulou. É como, deixa eu tentar explicar melhor.
É como depois da partida de algum patriarca, alguma matriarca, alguém que fez o seu patrimônio e ele fez um testamento. Nesse testamento eu posso colocar pessoas de fora da família, ok? Eu sou o dono do testamento, eu posso colocar pessoas de fora da família, mas os herdeiros é obrigatório. Ele está ali. O herdeiro ele é obrigatório. Então, o herdeiro é aquele que vai assumir ou vai ganhar uma herança da qual ele não fez por onde. Deu para entender? Da qual ele não pagou o preço. Ele só está recebendo aquilo que alguém fez, o trabalho que alguém fez. Então ele está dizendo, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus. Ou seja, aquilo que o Pai fez, através do Filho, nós recebemos. Que é a salvação. Amém? A salvação. A certeza de uma nova vida. A certeza de uma vida transformada. A certeza de que cada dia nós temos a nossa mente transformada pelo Senhor a enxergar aquilo que pra gente antes era natural, agora enxergarmos com outros olhos, de uma outra forma. Ok? Então, se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. E aí, Paulo já começa a trazer esse valor para a igreja de Roma. Paulo começa a dizer, não é simplesmente ter uma igreja e cada um olhar para o seu umbigo e cada um fazer aquilo que é melhor para si. Não é simplesmente isso. Então, a primeira coisa é, o Espírito de Deus já testificou, marcou em nosso coração quem nós somos. Se ele marca em nosso coração quem nós somos, nós temos a ideia e a certeza de que a nossa natureza, qual é a nossa natureza? Então, a nossa natureza é aquela que é nascida de Deus. É aquela que vai olhar para tudo que está ao nosso redor e agora não tem mais simplesmente um olhar humanamente falando, mas há um Espírito de Deus que testificou em nosso coração e que nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Por que eu preciso enxergar as coisas de forma diferente? Porque se eu não enxergar as coisas de forma diferente, com os olhos do Senhor, com o Espírito de Deus em nosso coração, eu não vou entender o fato de de passarmos por sofrimentos. Amém? Quantos estão entendendo, gente? Tá? Passarmos por sofrimentos. Por que ele vai falar passarmos por sofrimento? Porque todas as vezes que nós nos levantamos como igreja, como aquele que está de pé para fazer algo por outro, há um mundo espiritual, há uma guerra espiritual que se levanta exatamente para parar e travar essa igreja. Bom, qual é o exemplo disso? O próprio Paulo. O próprio Paulo é um exemplo de como ele sofreu e como foi marcado na sua carne, na sua vida, as lutas e as dificuldades para que o evangelho não fosse compartilhado. Mas em todo momento ele diz, então eu me alegro na prisão, eu me alegro na injustiça, eu me alegro na perseguição, porque eu sei que através de tudo isso que eu estou passando, o evangelho está sendo ministrado e chegando a corações de forma diferente. É um evangelho transformador. Não é um evangelho que vai nos tornar viciados em receber alguma coisa, mas é um evangelho que vai nos tornar maduros a abrir mão de coisas. De entender que participar dos sofrimentos para que o evangelho seja ministrado também nos dá a garantia de com ele também sermos glorificados. Ou seja, de com ele participarmos daquilo que o Senhor reservou para nós, como herdeiros dele, na certeza que essa herança ninguém tira mais de mim e de você. E qual que é a herança? A certeza de que somos salvos. A certeza de que somos escolhidos, a certeza de que esse chamado que Deus tem para mim e para você não será travado nem sequer pelas nossas próprias vontades. Por quê? Porque o Espírito de Deus testificou em nosso coração que nós somos dele. E é ele que vai fazer pelas nossas vidas. Tá dando para entender, gente? Amém? Ok. E a gente vai entendendo o que ele está fazendo aqui com a igreja de Roma, né? E aí no versículo 18, ele fala assim, então, ok, se somos filhos, somos herdeiros, blá, 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 para que também participem disso agora. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Olha o que Paulo está dizendo. Então, ok, tudo bem. Então, considero que os nossos sofrimentos atuais, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, a maturidade ao Espírito de Deus que vem sobre as nossas vidas, que confronta os nossos valores, que nos coloca, geralmente, de frente para o espelho, e de frente para o espelho eu enxergo um Léo que é mudado pelo Espírito de Deus e eu fico, esse sou eu? Essa é a sua imagem que Deus quer transformar. Então, eu considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, ele não pode nem ser comparado com a glória que em nós será revelada. E olha que coisa interessante, gente. Confessa aqui pra gente. Quantos de nós imagina que essa glória a ser revelada é pra gente, que vai ser revelado no futuro? O tempo presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. E a gente fica imaginando que essa glória vai ser revelada. A gente fica imaginando que essa glória, os cristãos, vai ter essa glória revelada e a gente vai entender, e a gente vai desfrutar dessa glória. Não é nada disso. Paulo não está dizendo nada disso. O Paulo está dizendo o seguinte, que a diferença entre a glória que a nós será revelada não é a nós, é em nós. Comparados com a glória que em nós. Se é em nós, Marco, é através de nós. Passa por nós. Por quê? Porque nós não precisamos que essa glória seja revelada, sabe por quê? Porque já foi revelado pelo Espírito de Deus, colocando no seu coração quem nós somos. E nós entendemos então a natureza de Deus. E agora que eu entendo a natureza de Deus, que eu entendo que essa natureza está em mim, que eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, ok? E quem marcou o meu coração, então agora eu entendo que eu posso passar pelos sofrimentos. Eu entendo que eu posso agora passar pelas dificuldades, mas ao mesmo tempo há uma convicção e uma certeza dessa herança de Deus. Há uma convicção porque eu sou o herdeiro de Deus. E essa herança de Deus faz com que eu e você, tia, fiquemos firmes. Porque não há variação de dúvida de quem nós somos. Porque não há variação de dúvida que Ele olhou para mim e para você dizendo, eu te amo, eu te escolhi. Foi eu que te escolhi. Foi eu que escolhi a Adriana para esse propósito. Foi eu que escolhi, sabe, o Marco para esse propósito. Para essa vontade. E agora então nós entendemos, ok? Então eu entendo que os sofrimentos desse tempo presente não é nem comparado com que a glória que através de mim vai transbordar. Através de mim vai chegar em outras pessoas. Através de mim vai abraçar e inundar o coração de outras pessoas. Por quê? Porque eu considero agora, então, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com aquilo que Deus vai fazer através de mim. Quantos podem dizer amém? É porque não é a nós, é em nós. E isso muda tudo. É em nós. Mudou tudo. Todo o conceito. Porque a gente acaba pensando que a glória que será revelada, passa uma ideia que a gente pelo menos eu sempre li assim, que a glória que a nós será, passa uma ideia de que eu vou desfrutar dessa glória no futuro. Amém? Só que eu escrevi assim, o que significa a glória de Deus, para a gente entender melhor. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, de graça e compaixão. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença carregada, cheia da bondade, da graça e da compaixão. Olha aí. Em termos mais simples,
A glória de Deus é uma revelação da sua natureza. Então Deus é um Deus de graça, de amor, amém? É um Deus de bondade, mas é um Deus justo. Então quando a gente fala sobre a glória de Deus, a gente pensa em poder. Todo mundo pensa em poder. Mas a glória de Deus não se traduz em poder. A glória de Deus se traduz em natureza. É a manifestação da natureza de Deus. Por exemplo, quando eles fizeram o tabernáculo e preparavam lá o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, que Deus vinha e enchia aquele lugar, o santo dos santos era chamada de a Shekinah. O que significava? A glória máxima de Deus. Era a presença máxima de Deus. Então, ele preste atenção, representa a bondade de Deus. Por que a bondade de Deus? Porque é um Deus que em espírito se faz presente no meio da nação para trazer uma referência para essa nação, ok? Ela se faz presente pela compaixão. A glória é a compaixão. É o Deus que caminha no jardim do Éden com o homem. Não é isso? Na viração do dia, está lá. Adão caminhava com Deus todos os dias, na viração do dia. E é interessante, porque eu costumo dizer que Deus é espírito, amém? Então ele não se materializou. Mas se nós estivéssemos lá olhando com olhos nus, nós estaríamos vendo Adão assim, sozinho. Mas a presença de Deus era tão convicta, tão forte, tão séria, que ele conseguia conversar, fazendo gestos, porque tinha alguém ali do lado dele. Então a glória de Deus, ela é a bondade, a graça e a compaixão. A graça, porque é exatamente aquela herança que nós recebemos que nós não merecíamos. Nós não fizemos nada para receber aquilo do nosso Pai. O trabalho foi dele. A obra foi dele. E sem peso algum, nós recebemos dele a sua salvação. Amém? Ok. Então, em termos mais simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza. Da sua natureza. Bom, só para a gente balizar um pouquinho, entender um pouquinho melhor, que eu quero amarrar isso na gente. Deus cria o homem. Depois de criar todas as coisas, ele façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E o que você acha que ele está fazendo? Ele está criando esse homem para ser a expressão dele entre a sua criação. A expressão da natureza dele no meio da sua criação. O plano de Deus ainda não mudou. Quando no Salmo 139 Davi diz que o Senhor me olhou ainda como substância informe, que o Senhor escreveu e preparou todos os meus dias quando nenhum deles ainda havia, o princípio dele não mudou. Deus estava gerando alguém que seria a expressão da sua natureza entre os homens. Então o que os homens precisam hoje para viver bem não é poder. O que os homens precisam é entender a sua natureza. E aí a diferença é que nós, dentro de uma consciência e de uma mente que é criada nesse mundo, a gente acha que precisa de poder. Quando a nossa oração, ela não precisa ser uma oração poderosa, ela tem que ser uma oração que remete à natureza, voltar aos princípios, às bases, ao fundamento. Eu estava falando que essa semana eu estava corrido, tal, aquela coisa toda, e eu falei, cadê? Eu falei, caraca, eu não orei todos os dias pelos pedidos. Teve um dia que falhou, que eu não orei todos os dias. E aí agora no carro, e aí ela me deixou no checkmate. Ela falou assim, por quê? Você acha que Deus
Não ouviu a oração que você fez, você tinha que ficar insistindo para que ele pudesse ouvir? Você falou sobre isso, sobre insistir. Aí eu falei assim, quase que eu falei assim, quer que eu pare o carro e mande tu descer aqui agora? Porque é verdade. Porque a gente acha dentro dessa mentalidade que pelo fato de eu não ter orado um dia, 2 dias, tal, que falhou a oração. Se nós entendermos a natureza, nós vamos perceber que essa graça, essa compaixão, esse amor é o meio pelo qual tudo acontece. Então, se considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Você e eu somos um instrumento do amor de Deus onde quer que vivamos, onde quer que estejamos. Para que possa responder a essa expectativa da natureza, que nós vamos falar aqui agora, a essa expectativa da natureza de ter ou de ser alguma coisa. Que é o versículo 19, que ele diz: a natureza, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E olha que coisa interessante, eles nem sabem disso. É algo incondicional, inconsciente, vamos colocar. É algo que está no interior. Porque se você perceber, gente, tudo que Deus criou, Ele já criou essa humanidade na ideia do divino, do ser adorado. Se nós sairmos daqui hoje e procurarmos algum povo nessa face da Terra que seja isolado da humanidade, da tecnologia, não sei nem se existe isso ainda, mas se encontrar um povo assim, que esteja isolado de tudo, que viva ainda lá no tempo de trás, não tem tecnologia, não tem, sabe, fora desse convívio, sabe qual que é a única coisa que nós vamos encontrar lá nesse local? A única coisa que nós vamos encontrar lá, que é certo a gente encontrar lá, nós vamos encontrar culto. Nós vamos encontrar essas pessoas cultuando alguém, alguma divindade, algum Deus. Eu lembro ainda quando eu era criança que os índios cultuavam Tupã e Luan, né? Tupã, acho que era o deus do sol, Luan, o deus da lua, alguma coisa assim que tinha que ficar decorando isso. E eram os indígenas daquele tempo. Ou seja, a única coisa que nós vamos encontrar numa nação, ou num povo que esteja isolado de tudo, de toda a consciência da humanidade, você vai encontrar culto. Por que você vai encontrar culto? Porque está no coração dele. Está impresso no seu DNA, está impresso no seu caráter a necessidade de cultuar, de voltar os olhos para uma divindade, de voltar os olhos para alguém. E aí que a gente acha mais engraçado, o que eu acho mais engraçado é que a gente acha que a oração dessas pessoas que não fazem parte do mesmo ciclo de entendimento de Bíblia que a gente, que Deus não está ouvindo essa oração. Deus está ouvindo essa oração. Deus está ouvindo essa oração. A gente acha que essa pessoa está orando lá, ela é de outra religião, de outra, e Deus não ouve. Não, Deus ouve. Deus exatamente ouve. Eles acham que há vários deuses. A gente já sabe que há um Deus. E quem ouve a oração que está sendo dirigida para vários deuses é um único Deus. E a minha pergunta é, quem é a resposta para essa oração? Quem é a resposta hoje para essa oração? Você acha que é Jesus? Não. Você acha que é o Espírito de Deus? Não. Quem é? Cheios de quem? Do Espírito de Deus. Por isso que está aqui, a criação aguarda, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então há uma carência, um desejo de poder adorar ao Senhor, que há orações, que há preces, que há coisas sendo lançadas para o alto, que esse Senhor da gente ouve, que prepara a sua igreja para ser a resposta
dessas pessoas. Não, entenda uma coisa, não é ser a resposta como se nós fôssemos os melhores, entendeu? Mas é ser a resposta dentro do princípio da natureza de Deus. Qual que é a natureza de Deus? Bondade, amor, paciência, compaixão, simplicidade. Da mesma forma que o Senhor chegou para lá e não criticou qualquer outra pessoa, Jesus não criticou qualquer outra pessoa que servia a outros deuses, mas que sentava, compartilhava, conversava e trazia o entendimento, nós somos esses. Nós somos esses que fomos chamados para ter relacionamento com pessoas, independente de religião. Que baboseira é essa que a gente não pode ter relacionamento com outras pessoas de outra religião? Onde está escrito isso, gente? Onde está escrito que nós somos melhores que alguém? Onde está escrito que nós temos que chamar as outras pessoas de outras religiões de mundo? Ah, porque as pessoas que estão no mundo, ó rei, e nós estamos aonde? Quando nós falamos dessa forma, nós nos colocamos num pedestal mais alto e olhamos para as pessoas para baixo. Só que quando eu olho para baixo, eu estou vendo que Jesus está lá, ele não está aqui no alto. Peraí, então eu estou aqui no alto sozinho. Então eu criei um pedestal de soberba. Então eu criei um pedestal de religiosidade. Eu criei um pedestal que vai me impedir de chegar àqueles que precisam ser amados como eu preciso ser amado. Então, estabelecer uma relação horizontal com o seu próximo, ela não está fadada ou não está ligada a ser uma relação apenas dentro de um conceito de religião. Então, você é crente? Eu sou. Ok. Você é crente? Não, não sou espírita. E daí que ele é espírita, cara? Como é que é o seu nome? Ah, fulano tal. Vem cá, meu amigo. Vamos bater papo aqui. E presta atenção, gente. Eu não estou dizendo que com isso a gente tem que ficar enfiando Jesus goela abaixo sobre ninguém, não. Tentando convencer alguém que a sua religião está errada. Não é isso não, gente. É relacionamento só. Ponto. Acabou. Relacionamento. Sentar, bater papo, conversar. Sabe por quê? Porque a hora que o Senhor quiser, vem a oportunidade. Por quê? Porque não somos nós que vamos enfiar a goela abaixo a alguém, mas é alguém que vai gritar, dizendo: posso bater um papo contigo, Edson? Posso bater um papo contigo, Bia? Vamos conversar um pouco com você, Bia? É a hora que nós somos revelados. Nós não somos revelados, sabe, como um povo que está andando sobre com um cavalo branco. Jesus veio montado no jumentinho. Jesus veio montado no jumentinho, mostrando exatamente para essa humanidade que a expectativa deles de trazer um Salvador que ia bater de frente com o Império Romano para tirar a tirania do Império Romano sobre o povo judeu, Jesus está dizendo: ei, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Só para balizar aqui o que nós estamos falando, eu estou com tempo, só para balizar o que nós estamos falando, Jesus, em uma das ceias, ele fala para os seus discípulos: ei, vem cá comigo, vai à frente e procura um lugarzinho para a gente parar, para a gente ficar lá, um hotel, uma hospedagem, alguma coisa assim, para a gente sentar lá e fazer um partilhar o pão, uma ceia, para a gente conversar junto, para a gente comer junto, bater papo junto. Ok, Senhor, deixa que a gente vai. E os discípulos foram. Depois de um tempo, os discípulos voltaram e disseram: Jesus, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: o que foi? Nós fomos em todos os lugares, falamos quem era, falamos qual era o propósito, essa coisa toda. Tu acredita que eles não deram vaga pra gente? E aí vem a igreja. Senhor, tu quer que a gente ore e faça fogo cair do céu e consumir todo mundo? E aí Jesus fala assim: cara, vocês não entenderam nada. Vocês não sabem de que espírito vocês são. É a religiosidade. Quando não aceitam a gente, quando não aceitam o evangelho, a gente acha que é por força. Ah, você não vai aceitar Jesus não? É como que a gente fala assim: então manda fogo no céu e consome esse malandro aí e tal. Jesus está dizendo: vocês não entenderam nada. Vocês não estão entendendo. O princípio e o propósito não é a força e a violência, é o caminhar junto.
é um desfrutarmos juntos do partir do pão. Quer ver uma outra coisa? Nós em breve vamos fazer a nossa ceia, eu já pedi o material, está chegando. Então a gente vai fazer a nossa ceia aqui, nossa primeira ceia. Mas eu vou dar só um adiantamentozinho do que já está no coração para compartilhar no dia da ceia. Uma outra coisa, a gente criou um rito religioso dentro da ceia, fazendo uma análise de um texto que a gente faz uma análise errada. E a gente acha que a ceia é apenas para algumas pessoas. A gente acha que a ceia do Senhor é apenas para pessoas escolhidas. Mas a ceia não é isso. A ceia é para todos sentarem à mesa. Porque é na mesa que o Senhor ensina. Por exemplo, se você perceber, Jesus estava falando sobre a necessidade de morrer, de padecer. Não é? Jesus estava falando com seus discípulos, na mesa. Jesus estava falando com seus discípulos sobre a necessidade de morrer, de padecer. E ele estava explicando para eles o plano de Deus, o projeto de salvação. E aí vocês não têm noção, cara, do que aconteceu com os discípulos. Os discípulos logo depois estavam discutindo entre eles quem era o maior. Eles não entenderam nada. Tipo, quem é que vai ficar no lugar dele? Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Jesus está falando sobre o plano de salvação, que ele vai morrer, que ele vai padecer, que ele, sabe? E os discípulos depois estão conversando. A pauta foi, quem é o maior? Eles não entenderam nada. E aí depois da crucificação, você acha que Jesus falou, vocês não entenderam muito bem o que está acontecendo, você acha que Jesus repetiu a cruz? Ele repetiu o quê? A mesa. Porque depois da sua ressurreição, Jesus não volta para a cruz dizendo, vocês não entenderam muita coisa não, mas ele marcou com eles uma mesa. Passou 40 dias, quase 50 na verdade, passou quase 50 dias com os discípulos na mesa. A mesa é o lugar que não exclui, mas ele inclui todos. Porque a gente lê de forma errada, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente vai falar sobre isso. Que examine-se, pois, um homem a si mesmo não é aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Porque se eu for me examinar, qual é o parâmetro que eu tenho para examinar a mim mesmo e dizer, eu posso? Qual é o parâmetro que o Marco tem de examinar a si mesmo e falar assim, eu posso sentar à mesa, mas Kelly, você ainda não. Amém? Vamos parar aqui que já estou entregando muito, estou dando muito spoiler aqui. Nós estamos no versículo 19. Versículo 20. Que ele fala assim, pois a criação foi submetida à inutilidade, submetida, esse prefixo sub, está dizendo que está sobre. Ele está dizendo que é algo que independe da vontade ou não. Foi algo imposto, ok? Submetida, submissão. Prefixo sub sempre vai dizer abaixo. Eu estou abaixo. Abaixo de alguma coisa. Então, quando ele diz, pois a criação foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, já está dizendo, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Então há uma pressão, há uma ideia, há uma lei desse mundo que ela só pode ser unicamente quebrada, esse sufixo só pode ser retirado quando a gente volta lá em cima e dizer que essa expectativa da criação que está submetida a isso aguarda a presença de Deus através dos seus filhos. Então não há como, gente, presta atenção, não há como a humanidade, essa sociedade que a gente vive, ser decadente. Ela é decadente e vai ser decadente até o fim. E cada vez pior.
Porque essa é a lei de Deus, essa é a palavra de Deus. Vai ser cada vez mais, indo cada vez mais para baixo. Que o limpo cada vez limpe-se mais, mas que o sujo cada vez suje-se mais. Então vai ser cada vez isso. Cada vez mais para isso. Só que não é simplesmente uma escolha. Há uma ideia dentro do senso comum que cada um faz a sua escolha. Mas não é simplesmente uma escolha. É algo que está ali que vai acontecer. E essa inutilidade, ela é gradativa. Não é uma escolha, está lá. Ela está submetida. É submissa a isso. O que o Senhor vem fazer é exatamente tirar de sobre a vida dessas pessoas esse peso. Que agora nós temos nós somos livres, livre acesso ao coração do Pai, livre acesso para falar com Ele. E é isso que Ele quer fazer por essa igreja que está lá. Pelos nossos irmãos, que ainda não sabem que são irmãos. Não é? Mas quem pode fazer isso por eles? Quem pode evangelizar uma prostituta? Porque a prostituta, ela é sua irmã depois que ela aceita Jesus? Não. A prostituta é nossa irmã agora. Ela só não sabe que ainda é irmã. E ela precisa que alguém faça por ela o que ela não sabe fazer. Deu para entender? Ela precisa que alguém faça por ela, que alguém caminhe esse caminho com ela de compaixão, de amor, de estar lado a lado, de orar. Porque ela não sabe fazer. Por quê? Porque ela foi submetida a isso. Ela está submetida a isso. Então, se nós pensarmos na pessoa de Jesus, a gente vai enxergar isso em todo instante. Dá uma olhadinha na mulher samaritana e vê se você não enxerga isso lá. Não é verdade? Jesus para bater um papo com a mulher samaritana, que foi pegar a água lá, tal, aquela coisa toda, que como é que o senhor fala comigo, sendo judeus, nós não temos contato, não temos... Jesus vai fazer por ela o que ela não pode fazer por si mesmo. Ela está com a vida toda enrolada. Ela tem problema social, ela tem problema porque ela tem que buscar a água no horário que ninguém está naquele poço de Jacó. Ela tem problema de relacionamento. Ela está no seu 6º casamento e não deu certo ainda. Ela tem problema em todas as áreas. E ela já está fadada a viver daquilo pro resto da vida. Ela já aceitou que a vida dela é aquilo ali. Ela está submetida a alguma coisa que ela não pode fazer diferente, que ela não sabe fazer diferente. E quem poderia fazer isso por ela? Naquele tempo, Jesus, porque estava encarnado. Então Jesus chega até ela e vai dar atenção a uma mulher que não tem atenção de ninguém. E vai dar atenção a uma pessoa que está sendo massacrada, e isso é a vida dela normalmente, porque ela está submetida a isso. E através dessa conversa, desse toque, desse falar, é que os seus olhos se abrem. Ok, naquele tempo nós tínhamos Jesus, e no tempo de hoje, quem é? Quem é o responsável por chegar nas mulheres samaritanas da vida? Quem é o responsável por chegar por aquele que está perdido na droga? Quem é o responsável por chegar por aquela casa, aquela família que está se perdendo, que está se quebrando? Quem é responsável por chegar pela prostituta? Ou quem é responsável por chegar naquele também que não rouba, não mata, não fere, não é prostituta, não é nada, mas está lá também submetida a alguma coisa? Somos nós, a igreja do Senhor. Como eu falei mais uma vez, não como aqueles que têm a solução porque nós somos bons. Mas entendendo desde o início que o Espírito de Deus já testificou em nosso coração quem nós somos. E nós conhecemos a natureza de Deus. Então, se a gente conhece a natureza de Deus, só para ficar bem guardada essa frase, então que em termos simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza. É quando o Senhor escolhe nos mostrar a sua glória. É a revelação de quanto Ele quer ser conhecido por nós.
Amém? Foi? Tá dando? Versículo 21. E diz, volta de novo 20, senão não vai fazer sentido. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência. Para quê? Para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E eu fecho aqui só falando sobre a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós falamos sobre isso. Então, quando eles recebem a libertação da escravidão, ou seja, não estão mais submetidos a isso, eles foram libertos pelo poder de Deus, pela graça e o amor de Deus, amém? Mas qual o propósito? Para que possam viver de qualquer jeito? Não, para que possam receber a mesma gloriosa. E qual que é essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus? Nós fomos preparados, nós fomos ensinados, nós sentamos à mesa com o Senhor para aprender sobre a graça de Deus, para aprender sobre o amor de Deus, para que agora nós sejamos derramados, enviados. Então eles foram agora libertos dessa escravidão. Amém? Mas não para qualquer propósito, para qualquer motivo. Qual o motivo? Para que eles possam daqui a pouco entender qual que é a liberdade dos filhos de Deus. Qual que é a nossa liberdade? Então, falando um pouquinho ainda da ceia, é como se essas pessoas, elas chegam agora para sentar à mesa. Amém? Elas chegam para sentar à mesa. E na mesa, quem é que serve o pão? Jesus. Perfeito? Jesus serve o pão. Esse é o meu corpo que é dado por vós, tal. Só que a gente vai entender, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai perceber que a mesa não é lugar para sentar mais. Senta à mesa quem acabou de ser liberto da escravidão. Porque ele vem para o Senhor como quem come. Amém? Ele vem para o Senhor como quem come, ou seja, com quem está com necessidade, precisando se alimentar. Mas depois que o tempo passa, que a gente começa a aprofundar e a amadurecer, nós não somos mais aqueles como quem come. Nós somos aqueles como quem reparte. Então nós não estamos mais à mesa sentados para comer, nós estamos agora à mesa para servir aqueles que precisam comer. É como Jesus, que veio, encarnou, esteve entre nós, sentou à mesa para ensinar aos discípulos, mas no final de tudo, o cordeiro era ele, o alimento era ele. A única forma, guarda isso no seu coração, a única forma da ovelha entrar dentro de casa é quando ela está sobre a mesa para ser servida. Amém? Deu para entender isso? A única forma do cordeiro entrar para dentro de casa é quando ele está sobre a mesa para ser servido. E é exatamente isso que Cristo faz com a gente. Ele nos chama, nos ensina, nos molda, nos prepara para que possamos ser a oferta dele. Para que possamos entender e dizer, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos. Envia-nos a nós. Porque através disso é que nós vamos conseguir mostrar o que é a liberdade dos filhos de Deus. Só através disso. Então esse é um evangelho de amadurecimento. Não é o evangelho que vai fazer com que a gente fique sentado à mesa o tempo todo para comer. Porque quem come é animal. Animal não reparte. O animal sempre olha para ele.
Você pode ter, tirando os adestrados, mas você pode ter um cão. E eu tinha um cachorro assim quando era mais novo, que você brincava com ela, fazia tudo. Quando você dava o prato de comida para ela, sai de perto. Porque ela virava um cão. Literalmente. Então, quem está à mesa simplesmente para comer é aquele que está olhando para as suas necessidades básicas só. Então eu vou para a igreja para me satisfazer, eu busco a Deus para pedir, e tantas coisas assim. Deu para entender? É aquele evangelho que faz você olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria vida, para você acumular, para você ter. Então venha, porque ainda tem pessoas, pior ainda, porque as pessoas ainda falam assim, vem para a nossa igreja, que aqui a igreja você vai ter isso, você vai ter aquilo, e é aquele convite que não faz algum sentido para o evangelho. Mas nós sentamos à mesa como quem come para aprender, como quem reparte, como quem reparte. Primeiro você tem os discípulos sentados à mesa com Jesus como quem reparte, mas eles estão perguntando quem vai ser o maior, olhando para si. Depois que Jesus morre, ressuscita e volta, e que vem o Pentecoste, o Espírito de Deus sobre a vida deles, acabou. Eles estão agora à mesa como quem reparte, não mais como quem olha para si. Eles estão dando a sua vida. Eles estão entregando a sua vida, eles estão sendo surrados em praça pública como Pedro. Eles estão louvando a Deus lá embaixo, cantando. Eles estão, depois de ter sido surrado, tudo, aquela coisa toda, começam a louvar ao Senhor, como é que diz, o alicerce daquela prisão é estremecido. E é exatamente isso, irmãos. Hoje a gente entende simples, né? Mas como a gente viu ali agora, por estar submetido a isso, não é algo simples. Há um conceito espiritual, um mundo espiritual muito forte. Por isso que a igreja precisa ser enviada. Por isso que a igreja precisa ser transformada e precisa entender a glória de Deus, né? Que é essa questão do amor, bondade, compaixão, porque é isso que vai fazer nos aproximar de outras pessoas. É isso que vai quebrar resistências, né? E a ação de Deus, né? Amém, gente? Você foi abençoado hoje? Que bom, que bom. Esse é o propósito, né? Da gente estar sendo fortalecido em Deus. Vamos ficar de pé?